O tema fala sobre a glória da segunda casa. E o que seria a glória? O que significa glória? Se a gente for pesquisar, né, na Bíblia ela mostra que glória é o que? É a presença de Deus manifesta por próprio Deus. É algo que a gente, né, vai sentir como checkmate, em algumas traduções da Bíblia diz. E no sentido religioso, glória, né, é o manifesto que acontece, vamos dizer, no culto também. Quem muitos aqui já ouviu falar, dá glória a Deus, ou nós mesmos fala glória a Deus quando acontece algo. Mas também tem no sentido, né, do homem, porque quando o homem alcança algo, né, ele pega a glória para ele. Um exemplo simples, quando compra uma casa, um carro, ou até mesmo quando conquista um emprego bom, ele vai dizer, eu consegui, então está pegando a glória para ele. Mas nós que servimos a um Deus, nós sabemos que tudo é Deus, porque quando você consegue algo, a palavra que tem que sair da tua boca, o quê? Glória a Deus. Em outras palavras, eu consegui porque foi Deus que me deu. Então você está dando a glória, a honra para Deus. Isso é a glória, aleluias, que eu e você temos que fazer, porque a glória de Deus não é dividida, aleluias, é Ele que faz. Então tudo que foi feito, se de alguma forma Deus me usar ou usar a minha esposa para você ser curado ou alcançar um milagre, não somos nós, é Deus. Não é a glória para o pastor ou para a pastora, é glória para Deus. Nós somos apenas instrumento. Mas muitos hoje em dia querem pegar a glória de Deus para ele, e Deus não se agrada disso, aleluias. E para que você entenda melhor, quem não lembra da passagem lá em João 11, quando Lázaro está enfermo, o que Jesus vai dizer na palavra? Que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E o que vai acontecer lá no finalzinho, quando Jesus chega no quarto dia? Jesus, ele dá graças a Deus, ou em outras palavras, Jesus vai dizer, vamos dizer assim, Deus, agora faça o que o Senhor me falou, ressuscita Lázaro. E o que acontece? Lázaro é ressuscitado. E a glória vai para quem? Para Deus, não para o homem, porque foi Deus que fez, aleluia. Então aquilo que Deus faz, eu e você temos que glorificar Ele por tudo. É por isso que quando eu e você levanta, a primeira coisa que nós devemos fazer, e muitas das vezes não fazemos, é o quê? Glorificar a Deus por um dia que Ele tem nos dado de vida, o fôlego de vida, aleluias. E para que a igreja venha entender o que esse texto está dizendo, vamos observar que alguns textos atrás, lá em Esdras, se não me falha a memória, ali vai falar sobre, lá em 2 Crônicas, a partir do capítulo 3, 2 Crônica, capítulo 3, ali vai iniciar o primeiro templo, um templo que levou, né, alguns dias para ser construído, porque era grande. Mas quem foi que construiu esse templo? A Bíblia vai nos mostrar que foi Salomão. E quem foi Salomão? Um dos homens mais sábios, um homem que no momento que ele pôde ter uma oportunidade de pedir algo para Deus e ouvir o próprio Deus de perto, ele poderia pedir riquezas, dinheiros, muitas coisas, mas ele pediu sabedoria. E aqui ele teve sabedoria para construir esse templo. Mas se a gente for entender a Bíblia, vamos entender que quem era para construir esse templo, pela lógica, seria quem? Davi, pai de Salomão. Mas a Bíblia vai mencionar, e alguns pregadores vão dizer, que Davi não construiu porque ele era um homem de guerra, um homem sanguinário. É um homem que, através do nome de Deus, ganhou muitas batalhas. É um homem que conseguiu, através de Deus, derrotar muitos inimigos, trazer vitória para aquele povo. E a glória era para quem? Sempre para Deus. Porque Davi, ele falava algo interessante: se o Senhor não for, eu não vou, né? O Senhor tem que estar comigo, aonde eu vou, o Senhor tem que estar. Então Davi sempre colocava Deus. E naquela época nós sabemos que eles usavam muito o quê? A arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Então se não tivesse a presença de Deus, Davi não iria. Então Deus era na vida de Davi, tanto que a Bíblia vai mencionar que ele era segundo o coração de Deus. Ou seja, uma pessoa muito amada, muito próxima, uma pessoa que procurava fazer a vontade do Senhor. Mas devido a ele guerrear muito,
alguns historiadores vão dizer que ele era homem de sangue, então, homem sanguinário. E aí foi passado para Salomão. E eu, dando uma lida no texto, eu pude observar que Salomão fez aquele templo conforme Deus tinha revelado para Davi. Se você dá uma lida lá em 2 Crônica, a partir do verso 3, você vai entender isso. Porque naquele momento eu poderia pensar assim, você também poderia pensar assim, Davi não construiu, então agora chegou a vez do filho dele, ele vai fazer conforme ele acha que o templo deve ser feito. Mas não, a Bíblia vai mostrar que Salomão fez o templo conforme Deus tinha revelado para Davi. Ele não foi contra a vontade de Deus e nem contra aquilo que Davi tinha falado. Então ele fez aquele templo. Mas quando nós começamos a ler aqui no capítulo 3 de 2 Crônicas, vamos observar que aquele templo era um templo riquíssimo. Se a gente vê aqui, nós via tanta riqueza, tudo tinha ouro. Todo lugar que você olhava era ouro disso, parede com banhada a ouro, não sei o que lá de ouro. As madeiras era madeira cara, finíssima. Então se a gente fosse olhar com os olhos carnais, era um templo que valia muito, riquíssimos. Era um templo que tinha muito valor na parte de dinheiro, material. Mas Deus não estava olhando para isso. O que importava para Deus não era o que estava na parede, mas sim o que seria manifestado dentro do templo. Que as pessoas entrassem ali com um coração puro de verdadeiros adoradores. Mas aí vai dizer o quê? Que aquele templo era bonito, cheio de coisas legais, bonitas, que chamavam atenção. Mas vai passar um período que vai acontecer muitas guerras, e aquele povo são levados a exilado, ou seja, aquele povo foi levado como escravo. E vai dizer que chegam os inimigos e destrói tudo. No tempo que o povo estava preso, estava cativo, vai dizer que o inimigo veio e o povo dos babilônicos veio e destruiu tudo, principalmente o templo. E passando cerca de alguns anos, o povo volta. Deus, envia profetas que vai profetizar que aquele povo vai voltar, vai ser liberto. E aí o que acontece? Quando o povo volta, ele vê tudo em ruína, tudo derrubado. E aí eles vão ter o privilégio de poder voltar a construir o templo. Aleluias. Eles foram autorizados a reconstruir o templo após voltar do exílio. Mas o templo não tinha como ser construído como era. Como eu disse, era um templo riquíssimo. E aí vai entrar aqui aonde nós lemos em Ageu 2. Eu imagino, quem sabe, na mente daquele povo, que quando ele estava ali preso em cativo, e poderia passar na mente: nossa, como era gostoso estar naquele templo, nossa, como era legal, se lembra daquela parede assim, se lembra disso assim. Então ele estava preso naquelas coisas que chamavam muita atenção. Isso é algo que Deus está me revelando aqui. Então, talvez na mente daquele povo, quando estava preso, eles poderiam pensar: nossa, era tão gostoso naquela época, que estava assim reunido o povo desse jeito. Nossa, estava tantas coisas legais aconteciam ali dentro. E talvez a mente dele ia viajando. E quando ele volta para aquele lugar, tudo está diferente. Aquelas pessoas que estavam ali não eram as mesmas. Algumas eram, outras não eram. As paredes não existiam mais. E aí os corações deles começam a arder: vamos fazer um novo templo. Mas nós sabemos que nem sempre as coisas, quando nós sair, quando voltar, as coisas vão ficar do mesmo jeito. Às vezes acontece mudança, e nem sempre vai acontecer do jeito que nós queremos. Por isso que é gostoso de entender a palavra de Deus, porque a nossa vontade é algo, mas a vontade de Deus é melhor do que nós queremos, porque ela diz que ela é boa, agradável e perfeita. Então muitas das vezes nós queremos algo do nosso gosto, mas às vezes, se nós parar para deixar Deus fazer do jeito dele, vai ser bem melhor. Então naquele momento, aonde nós lemos aqui a partir do verso 3, Deus vai observar que aquele povo estava
desanimado. Então Deus olha, conhece, vê o povo desanimado. Aqui no verso 3, olha o que vai dizer no verso 3: quem há entre vós, tendo ficado, viu esta casa na primeira glória? Como a vedes agora? Não está como nada em vossos olhos, comparada com aquela? É como que Deus estivesse falando assim: ó, peraí, quem daquela época, daquele outro templo, está aqui hoje? Quem lembra como era lá daquela época? E como você está vendo agora? Aleluia. Então naquele momento Deus estava fazendo com que aquela pessoa refletisse. Aleluia. E em outras palavras, eu imagino que Deus estava querendo dizer: vocês estão presos naquelas riquezas, naquilo que te chamava atenção, e está esquecendo do principal, que é a minha presença, que sou eu na tua vida. Aleluia. Então aqui Deus estava tentando fazer com que aquele povo animasse novamente, que ele entendesse que não era o templo que fazia a glória de Deus descer sobre a vida deles, mas sim era uma verdadeira adoração. Aleluias. Então eu observo aqui que Deus, Ele não ignora a nossa dor, Ele entende a nossa dor. Então naquele momento Deus entendia o que o povo estava passando. Naquele momento Deus entendia que o povo estava sentindo falta daquilo que uns dias ele perdeu lá atrás. Então Deus sabe aonde eu sou fraco, aonde você é fraca, qual é a sua necessidade. Então ali Deus, ele entendeu. Então Deus procurou animar aquele povo, para que aquele povo entendesse que por mais que o templo não estava conforme eles queriam, por mais que o templo, aleluias, não estava do jeito que ele queria, mas o importante era a presença de Deus. E aqui eu trago uma revelação de Deus para mim e para você. Por mais que a igreja não está cheia como eu queria, por mais que a igreja não está cheia, os grupos estão cheios, não estão cheios de jovens, o som não está tão perfeito como eu queria, eu não tenho um grupo de louvor para estar adorando, não tenho muitos pregadores, não tem muitos obreiros, mas o importante é a presença de Deus que está aqui conosco. Aleluia. Isso que importa na minha e na tua vida. É Deus que vai nos conduzir até o céu. Muitas das vezes nós queremos tantas coisas que vai agradar o nosso coração. Quem aqui não queria isso? Quem aqui não queria? A igreja está lotada, todo mundo glorificando, um coral maravilhoso, sim, aleluias, mas o mais importante do que isso é a presença de Deus. Aleluias. É a glória de Deus ser manifestada em mim, em você. É a glória de Deus ser manifestada dentro da igreja. Aleluias. Porque é a presença de Deus que nos guia, é a presença de Deus que nos dá força. Se hoje eu e você ainda está aqui buscando a Deus, é porque a presença de Deus está sobre a nossa vida. Porque eu e você já tinha desistido, nós já tínhamos voltado quantas das vezes o inimigo já tem falado com você: para, desista, para que ir para a igreja? Continua do jeito que você está. Mas aí vem Deus e fala: eu habito em vós. Aleluia. O seu lugar não é aqui no mundo, o seu lugar é dentro da igreja, é adorando, é me buscando, porque através da tua vida eu curo, liberto, salvo você. A sua família ainda não perdeu, o inimigo não separa, porque você está aqui hoje buscando pela vida dele. Aleluias. Então aqui Deus, ele anima o povo. Aleluias. E aqui no verso 4, vamos observar que Deus, ele ordena algo. E o interessante é que ele fala por 3 vezes. Olha o que ele vai dizer aqui no verso 4. Ele vai falar 3 vezes para esforçar. Ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Mais uma vez, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E a 3ª vez, esforça-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Olha o interessante: porque eu sou convosco, diz o Senhor.
Aleluias. Então Deus estava dizendo, animando aquele povo. Aleluias. Ele viu que o povo estava desanimado, mas ele procurou animar aquele povo e disse: esforça-te. Aleluia, eu sei que está difícil, eu sei que você muitas das vezes quer desistir, mas se esforça, aleluias, porque você vai conseguir, aleluia. Mas você fala: mas Senhor, eu estou fraco. Mas Deus fala: esforça todo o povo, aleluias. Por quê? Porque eu sou contigo, aleluias. Em outras palavras, Deus está dizendo: por você mesmo você não vai conseguir, você não vai conseguir mesmo, mas quem está com você sou eu, aleluia. É eu que estou te dando força. Você fala: eu estou fraco, estou vindo rastejando, mas se não fosse Deus você não conseguia. Essa fraqueza que muitas das vezes você fala: eu só tenho um pouquinho de força. Essa força, esse pouquinho de força, é o próprio Deus te ajudando, porque se não fosse Ele, você não tinha nem um pouquinho de força, aleluias. Então aqui Deus está dizendo: se esforça-te, porque eu sou contigo. E quando fala de pouquinho de força, olha o que Deus me lembra aqui. Quem não lembra daquela mulher viúva do azeite? Ela vai dizer: eu não tenho nada. Depois ela diz: senão uma botija de azeite. Glória a Deus. Em outras palavras: eu não tenho nada. Não, mas peraí, eu tenho sim, tenho Deus, eu tenho fé em Deus, aleluias. Parece pouco, mas ainda vai mudar a minha vida. Glória a Deus. Então Deus está dizendo para mim e para você: se esforça-te, aleluia. Está difícil, se esforça-te. Está difícil, se esforça-te. Mas por que, Senhor, eu não consigo? Consegue sim, porque eu sou contigo, aleluia. A Bíblia não diz que é melhor ser dois do que um, se um cai e o outro levanta? E Deus está dizendo: eu estou do teu lado. Você pensa que está sozinha, você pensa que está sozinho, mas no momento que você levanta fraquinho, é o próprio Deus te pegando e te levantando e fala: continua a caminhada, aleluia, não desista. Glória a Deus. Então aqui Deus ordena 3 vezes para aquele povo: se esforça-te. O interessante é que Deus vai falando um por um, e no final Ele fala toda a nação, todo o povo. Glória a Deus, aleluias. Então vamos observar que Deus, Ele é tão poderoso, tão fiel em nossa vida, que Ele, além de nos animar a prosseguir, a não desistir, Ele nos ajuda. Ele, em outras palavras, Ele pega na nossa mão, aleluias, porque Deus está conosco, aleluias. Aqui vamos observar que por mais que a gente olha para a situação, porque aquele povo olhou para aquele templo, aquele povo olhou para aquele lugar, e talvez eu podia observar: não está do jeito que era, está feinho, está estranho, está pequeno. Mas eu e você temos que entender algo, aleluias. Por mais que aquilo parece ser pequeno, ou em outras palavras, por mais, tem um ditado no mundo que as pequenas coisas, faz grande diferença, aleluias. Então por mais que aquele templo poderia ser menor, não ter toda aquela riqueza, mas ali Deus tinha algo para fazer naquele lugar. Deus tinha algo para derramar naquele lugar, aleluias. E aí no verso 6 ao 9, ali Deus vai fazer uma promessa de derramar a glória dele sobre aquele lugar. Olha o que vai dizer no verso 6: porque assim diz o Senhor do Exército: ainda uma vez, daqui a pouco, eu farei tremer o céu e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Quem é esse desejado? Jesus Cristo. Então ele já estava profetizando que Jesus viria, e quando Jesus vinha, o que ia acontecer? E encherei esta casa de glória, diz o Senhor do Exército. E no verso 9 ele diz que a glória desta última casa será maior do que da primeira, aleluias. Em outras palavras, Deus estava dizendo: naquele templo bonito, naquele primeiro templo, era bonito, era charmoso, chamava atenção, tinha muitos valores, aleluias. A presença de Deus ali era grande. Mas nesse tempo simples que vocês vão fazer, que vocês irá fazer, esse templo vai ser cheio tanto da glória de Deus, que o próprio Deus
vai estar dentro dele. Aleluias. Não seria simplesmente uma glória derramada, mas o próprio Deus iria habitar nele, sobre ele. Aleluias. E quando a gente vê passando o tempo, nós vamos entender que isso aconteceu, porque o próprio Jesus, que é o próprio Deus, vai dizer que entrou naquele templo. Aleluia. Ele foi apresentado naquele templo. Glória a Deus. Então ele entrou dentro daquele templo. E aí aconteceu o que está dizendo aqui. A glória foi manifestada naquele lugar. Aleluias. Então eu e você temos que entender que a glória, aquilo que Deus tem para mim e para você, entenda isso, sempre vai ser maior do que Ele um dia já fez. Porque nós colocamos limitação em Deus. Nós achamos que Deus fez algo bom na minha vida. Se a gente fosse falar de algo materiais, mas não é isso. Mas vamos dizer, você queria tanto um carro e você pede um carro, Deus te deu um carro zero, bonito. Aí você fala, nossa, nunca mais vou ter um carro desse. Mas Deus, Ele pode te dar um carro bem melhor do que aquele. Aleluias. Então, trazendo para o lado espiritual, se um dia, quando você veio para a igreja, você sentiu aquela presença, aconteceu algo maravilhoso, e você fala, nunca mais vou sentir isso. Vai sim, você vai sentir muito mais do que isso, porque a glória de Deus que Ele tem para mim e para você, sempre é maior do que Ele já fez. Mas aí depende de mim e de você, de nós buscar, de nós nos entregar. Aleluias. Porque a palavra diz que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Nós que muitas das vezes deixamos de buscar Ele como deveria ser buscado. Aleluias. E uma aplicação para a nossa vida é que eu e você, não desanime com as pequenas coisas. Continue firme e reconstrução da sua fé. Aleluias. Lá em Zacarias 4:10, aleluias, vai dizer algo interessante sobre isso. Zacarias 4:10, olha o que vai dizer. Porque quem desprezais os dias das coisas pequenas? Ele faz uma pergunta. Pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrerá por toda a terra. Aleluias. Então ele pergunta, quem desprezará as pequenas coisas? Aleluia. E ele logo em seguida ele diz, pois esse se alegrará. Aleluias. Glória a Deus. Então muitas das vezes a pessoa despreza as pequenas coisas, mas se ele mantém firme, confiando, colocando na mão de Deus aquilo que parece que não é pequeno, não vai ter grandes resultados, mas como eu disse, na mão de Deus, pode ter certeza que Deus irá fazer coisas maravilhosas. Aí entra a minha confiança e a sua confiança em Deus. Então talvez hoje você olha para a tua vida e vê que você não sai daquilo, não cresce, mas lembra de algo que Deus vai dizer lá nos evangelhos sobre a fé, que o grão de mostarda é uma pequena semente, é pequenininho, mas quando você estuda sobre a mostarda, ela se torna uma árvore tão grande, tão forte, que se torna uma das maiores árvores, né? Então é pequena, mas tem grande, né? Algo forte, se transforma em algo forte. Então eu e você temos que entender isso, que nós somos pequeninos, mas na mão de Deus, aleluias, vamos se tornar homens fortes, porque é Deus que está na nossa vida, é Deus que está no controle da minha e da tua vida, aleluias. Então que eu e você não vamos desanimar nas pequenas coisas, aquilo que muitas vezes quer nos deixar triste, mas que eu e você vamos reconstruindo a nossa fé, fortalecendo mais a nossa fé, fazendo com que aquilo que é pequeno se torne grande através da nossa fé, acreditando que aquilo no momento é pequeno, mas lá na frente você já está vendo algo grande. Aleluia. Lá na frente você já está vendo o agir do Senhor. Aleluias. Então, que eu e você entenda que Deus, Ele não precisa de, vamos dizer, fazer de coisas riquezas, essas coisas de bem materiais, mas sim da simplicidade. Deus, Ele trabalha na simplicidade. Aleluias.
Porque naquela época o templo, como eu disse, era um templo bonito, maravilhoso, chamava atenção. Eu imagino que se fosse na época de hoje, todo mundo que passasse na frente queria entrar, queria estar ali não tanto para cultuar a Deus, mas sim para ver aquela belezura. Mas Deus, Ele derramou a glória maior sobre aquele templo que era mais simples. Aleluias. Lá em Esdras 3 e o verso 12, aleluias. Esdras 3, verso 12. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixei marcado, agora ficou um pouco difícil. Aleluia. Ali vai falar sobre esse templo. Espera aí que eu vou achar. Glória a Deus. Esdras 3, o verso 12. Achei aqui. Olha o que vai dizer lá. Esdras 3, e o verso 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefe dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os olhos esta casa, choraram em alta voz, mas muitos levantaram a voz com júbilo e com alegria. Verso 13. De maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava, ou seja, se alegrava com tanto grande júbilo, que as vozes se ouvia de muito longe. Então aqui vamos observar que no momento que eles estavam naquele templo simples, muitos estavam questionando, olhando, lembrando da época que era, como era aquele templo. Mas vai dizer que a glória de Deus começou a tomar aquele lugar, e as pessoas foram se alegrando tanto, que as vozes ouvia de longe. Então as pessoas viam aquela alegria que estava ali preso ali. Eu imagino, quem sabe, se as portas estavam fechadas, muitos queriam sentir lá dentro essa glória. Aleluias. Queria estar lá junto, porque ele estava se alegrando tanto. A alegria era tão forte que as pessoas ouviam lá de fora. Então, que eu e você entenda isso. Deus, Ele trabalha na simplicidade. Aleluias. Não precisa de muito para agradar a Deus, mas sim que seja verdadeiro, seja fiel a Ele, que eu e você faça de todo o coração. Aleluias. Porque Deus, para derramar a presença de Deus, só basta eu e você ser sincero a Ele, que eu e você reconheça a grandeza dEle, que eu e você glorifica Ele, aleluia, entrega na mão dEle, e peça que Ele venha fazer conforme a vontade dEle, porque muitas das vezes, nós não vamos sentir a presença de Deus, se eu e você estiver querendo muitas das vezes, ser maior do que o próprio Deus. De que forma? Quantas das vezes que eu e você pede algo para Deus, mas nós queremos do nosso jeito. É assim, Senhor, é desse jeito, Senhor, aleluias. Mas que eu e você entenda que é Deus que vai nos conduzir, não nós conduzir o próprio Deus. Ele sabe. Outra coisa que muitas das vezes nós queremos, vamos dizer, é tirar a glória de Deus. Muitas das vezes, quando Deus não faz algo, ou aquilo que a gente quer não acontece, nós fazemos conforme Marta. Deus não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia. Esquece que Deus, se Ele quiser, Ele ressuscita no quarto dia. Então, eu e você temos que aprender a confiar no Senhor. Por mais que está difícil, por mais que aquilo que você está buscando está difícil de ser alcançado, mas não desista, continua acreditando, continua buscando, continua dando glória a Ele, aleluias. Não queira tirar a glória de Deus, não queira tirar a soberania de Deus, aleluias, porque Deus, Ele diz na palavra que nada é impossível para Ele, ou seja, tudo é possível aos que crê. Então, quando nós achamos que Deus não vai fazer mais aquilo, é como que você estivesse tirando, o poder de Deus, tirando a glória de Deus, aleluias. Então, que eu e você possamos acreditar mais nesse Deus, que eu e você possamos buscar mais esse Deus, e que por mais que seja simples, aleluias, você entenda que Deus, Ele pode fazer grandes coisas, porque aquele povo, naquela época, eles estavam presos, aleluias,
naquilo que eles viam. E a fé é algo que nós não vemos. O nosso Deus nós não vemos, mas nós sentimos, sabemos que Ele existe. Então aquele povo estava preso entre quatro paredes, esquecendo que a presença de Deus muitas das vezes nós não vamos ver, mas vamos sentir o poder dele na nossa vida. Aleluias. Amém? Que todos venham guardar essa palavra no seu coração. Aleluia. Entenda isso. Talvez as coisas lá atrás, no passado, poderia ser melhor, mas Deus está dizendo: o que eu tenho para você agora é melhor do que lá atrás. Aleluias. Como tema, a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Aleluias. Você irá receber mais do que um dia você teve lá atrás. Aleluia. Aquela alegria que teve lá atrás, hoje você pode alcançar ela mais. Eu nunca vou ser feliz. Vai sim. Se você está colocando na mão de Deus a sua felicidade, vai sim. Deus tem o melhor para você. Você pode alcançar, mas isso não é você nem eu, é Deus. Aleluia. Porque Deus diz que a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Amém? As palmas bem alegres para Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.